Opa. Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite a todos. Tem alguém aqui que não me conheça? Fora a Alzira, que não me conhece? Tem alguém que não me conheça? Não, né? Eu acho que todos aqui já me conhecem. Desculpe. É a primeira vez que você veio aqui ao centro? Então, na verdade, você só não me conhece, mas conhece a casa, né? Então, meu nome é Alexandro, meu pai inventou um nome pomposo, achou que, né? Mas os amigos todos me chamam de Alex, tá? Então, qualquer coisa, você como já uma nova amiga aqui da casa, por favor, me chame de Alex, se precisar. Então, vamos lá. Eu botei essa lambreta aqui na frente, porque eu tenho mania de ficar andando de um lado para o outro, né? Então, eu já coloquei isso aqui na minha frente para ver se eu me seguro aqui e eu não fico correndo, né? É uma âncora, né? Já é uma âncora. Então, como todo mundo sabe, semana, né? Toda semana a gente corre, o ano todo a gente corre, semana a semana, o Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para mim falar sobre uma coisa que é meio complicado. A desigualdade, o capítulo 16, não se pode servir Deus ou a Mammon, e a desigualdades da riqueza e da pobreza. Então isso é meio espinhoso, porque a gente tem uma noção meio equivocada de felicidade, de necessidades, nós temos de bem-estar, nós temos uma série de ideias que são meia misturada na cabeça. Então a gente vai tentar ver se a gente desmistura para poder entender o assunto todo. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar: o que todo mundo deseja? O que todo mundo deseja? Por favor, os encarnados agora? Felicidade, né? Quer bem-estar, felicidade. O problema é que a gente mistura essas duas ideias de bem-estar e felicidade. Então, nós sempre buscamos, todo ser humano busca, de algumas formas equivocadas, mas busca a felicidade. E como é que a maioria de nós materializa essa felicidade? Como é que a gente materializa? Eu vou dizer para vocês aqui. Espírito da verdade, a paz de espírito que vem de uma vida simples com menores necessidades. Todo mundo aqui pensa assim, né? Com certeza, né? É uma paz de espírito que vem de uma vida simples com menores necessidades. Só que não, né? O que a gente normalmente linka com essa ideia de felicidade? O que a gente coloca junto? Dinheiro, né? Riquezas, a gente coloca reconhecimento, né? Na sociedade, no nosso trabalho, seja onde for, até na nossa própria casa, e com isso a gente também coloca fama, né? Então, assim, todo mundo pensa, dinheiro, fama, isso tudo é muito linkado, mas nós estamos, na verdade, na contramão das leis de Deus. Por quê? Qual é a pergunta do Livro dos Espíritos? Qual é o homem mais feliz? Resposta: o que tem menos necessidades. E aí a gente mistura tudo. O que é necessidade, na verdade? O que a gente acha que é necessidade? Por favor, alguém, o que é necessidade para a gente? Vamos lá, então, água. Água é necessário. Você não beber água, você morre, ok? Agora, água encanada é necessidade ou bem-estar? Bem-estar, né? Água quente na pia da cozinha. Lógico, sou eu que lavo a louça, eu, por exemplo, é bem-estar puro, né? Então, é isso que eu quero que a gente comece a entender a diferença clara entre necessidade. Então, a gente tem necessidade de alimento, a gente tem necessidade de água, a gente tem necessidade de amor, de carinho. Isso é uma verdade, a gente tem essa necessidade de estar em conjunto com pessoas que a gente se sinta bem.
A gente tem necessidade de um teto, né? Um teto para se abrigar da chuva. Mas a gente busca necessidade? Não. O que a gente busca? Bem-estar. Então a gente busca o quê? Uma casa? Eu quero aquela casa maravilhosa na Ilhas Maldivas, né? Que é aquele mar maravilhoso, né? Todo mundo já imagina essa casa. Mas isso é uma necessidade? Você ter uma casa maravilhosa na beira do mar, nas Ilhas Maldivas? É necessidade? Não. Isso é bem-estar. Só tem que, como nós temos, como é que eu vou dizer? É um vácuo interno, e todos nós temos isso, uma falta de algo, que muita gente não consegue saber o que é essa falta de algo. A gente acaba sempre tendo uma ânsia de ter, né? Se o celular é uma necessidade, não é bem uma necessidade, porque tem muita gente que sobrevive sem um celular, mas ajuda muito? Claro, ajuda muito. Agora, ter o último celular, S58, que embala você para dormir, é necessário? Não, não é. Mas nós colocamos, muitas vezes, a nossa felicidade nesse bem-estar. A gente coloca nesse bem-estar. Se é o carro, eu quero o melhor carro. Se é a casa, eu quero uma casa maravilhosa. Se é o celular, que é uma coisa de todo mundo, eu quero o celular mais. Por quê? Nós temos esse vácuo, e o próprio espiritismo, o Espírito da Verdade coloca como a gente vai realmente se tornar um espírito. Aí ele bota lá: conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, à medida que você passa a se conhecer, você começa a identificar claramente o que são as suas necessidades reais e o que o mundo coloca para a gente. Tem dúvida que quando você tiver aquele Samsung número 58 XPTO, quando lançarem o 59, você vai querer o 59 e o 60? Mas por quê? O mundo vai nos levando a uma série de buscas pelo bem-estar que, na verdade, acabamos sempre ficando frustrados. A gente acaba sempre frustrado. E quem está frustrado não pode ser feliz. Então, a pessoa que entendeu claramente o que ela é e o que ela precisa para ser feliz, as suas necessidades, ela é feliz em qualquer situação. A gente mistura essa ideia, né, de felicidade com ter e não com ser, né? A gente mistura felicidade com ter e não com ser. Eu sou feliz porque a minha família é legal, quer dizer, é legal. Vamos lá, legalzinha, né? Porque não tem nenhuma família 100%. Minha família é legalzinha, tá tudo tranquilo, eu tenho um teto, eu tenho água, eu tenho uma série de coisas de bem-estar que me possam fazer feliz. Já notou como a gente fica infeliz? E tem isso tudo? Vamos lá, vamos olhar para nós mesmos. Agora que a gente sabe a diferença em bem-estar, como a gente sofre por bem-estar e não por necessidade. A gente sofre por bem-estar, quer dizer, eu sofro porque eu resolvo colocar a minha felicidade naquela televisão de 80 polegadas com... Tudo bem, a pessoa tem a condição, ela pode até comprar, não vejo nada demais, afinal de contas, nós temos que usufruir as nossas, dos bens, né? Nós temos que usufruir, né? O dinheiro não está errado, ter dinheiro não é um erro, né? Nós temos que usufruir, mas entender que aquilo não é uma necessidade, aquilo não é uma necessidade. Se tudo que tenho me é suficiente, meu corpo, e isso agora serve para os homens ou mulheres, né? Todo homem adora a sua barriguinha, né? O seu calo, né? Como diz o pessoal, né?
Todo homem adora o seu calo, toda mulher começa a ficar chateada com os seus pés de galinha, né? Não que o homem não esteja. Então, a pessoa que não não entende que aquilo que ela tem é suficiente, ela está sempre infeliz, né? E, inclusive, tudo que a gente compra, né? Comprei uma casa linda nas Maldivas, né? Só tem que a gente tem que lembrar que tem um pequeno problema. Caixão não tem gaveta. Não tem. Você pode dobrar a casa e botar no caixão, que não adianta. Por outro lado, a gente não leva. Então, todas essas sensações de bem-estar que o mundo nos mostra, coloca para a gente o tempo todo, acaba que nós não conseguimos entender essa coisa que Jesus falou, que meu jugo é leve e suave. Mas por que o jugo dele é leve e suave? Na medida em que eu entendo que o que eu tenho me é suficiente, me é o necessário para ter felicidade, eu começo a ser mais feliz, né? E uma coisa que eu vou comentar, o Roberto sempre fala, e eu já falei isso, eu não tinha muito essa ideia, eu elaborei durante muito tempo, que as maiores felicidades que a gente tem não está ligada a dinheiro. Ele um dia falou isso, ele falou numa palestra, uma coisa, eu fiquei assim, mas levei um tempo até, e é verdade, olha só, quem não se sentiu feliz, completo, com um lindo pôr do sol? Tinha algum dinheiro envolvido nisso? Não. Nascimento de um filho, né, que momento mais, né, que chega a perder o fôlego, né, de você ver, né, tinha dinheiro envolvido naquele momento? Não tinha. Então, a nossa alegria, a nossa felicidade não está ligada ao ter. Apesar de o bem-estar, todo mundo busca, porque a gente acredita que bem-estar é sinônimo de felicidade. E eu estou tentando mostrar para vocês que não é. Que isso não é, né? Então, vamos continuar. A pergunta é, então é errado querer ter dinheiro? É errado. Querer ter dinheiro é errado? Ter dinheiro é um erro? A resposta é simples, né? Como tudo, né? Será que Deus botaria alguma coisa aqui, nesse planetinha nosso, que caiu na tua mão, você estava condenado, como muita gente acredita? Tem dinheiro, já era. Ó, direto pro, né? Se isso fosse verdade, você acredita que Deus colocaria alguma coisa aqui nesse planeta, de forma que, se deu azar de cair daquilo na tua mão, já era? Não pode, isso é contra qualquer racionalidade, qualquer ideia. Então, o problema não é o dinheiro, como não é uma série de outras coisas. Onde está o problema? Por favor? No ser humano, no saber como utilizar esse dinheiro. O que é que eu vou fazer com o dinheiro? Vamos lá, vamos botar a gente, né? É bom a gente visualizar a coisa. Botar um cara, Antônio Hermínio de Moraes, uma pessoa que eu admiro, já tive até a oportunidade de conversar. Antônio Hermínio de Moraes tem dinheiro, ou tinha, né? Agora ele está praticamente parado, mas a dar de rodo. A pergunta é, qual era a ideia dele? E isso dito pela boca dele, numa dessas coisas. O maior prazer dele era chegar no fim do mês e ele pagar as empresas dele. Palavras dele, a maior felicidade que ele tinha é chegar no final do mês e ele tinha pago não sei quantas famílias. Então, dinheiro pode estar... Claro, tem um bom uso do dinheiro? Claro que tem. Você pode dar dignidade às famílias, a pessoas. Você pode criar conhecimento.
Dinheiro auxilia. Aqui no Brasil é pouco, mas nos Estados Unidos é muito comum. Um determinado pessoa que tem muito dinheiro, que tem alguém na família com uma certa doença, financia pesquisas e financia forte para que alguém descubra algo que possa minorar ou realmente acabar com aquela doença. Aqui no Brasil agora nós temos isso, mas é muito comum fora. Então, é possível? Existe, claro. Como nós podemos viver com o dinheiro? A gente tem duas formas de viver. Fazer o dinheiro trabalhar para mim, né? E eu posso fazer o dinheiro trabalhar para os outros. E como eu faço esse dinheiro para trabalhar para os outros? Eu já botei duas ideias, né? A primeira é através de um empresário, de uma empresa, que você dá dignidade para outra gente. A outra é conhecimento. A outra é escola. Fazer uma escola, porque quer uma coisa mais bacana do que você montar uma big escola? Você dá condições de pessoas alcançarem o seu potencial máximo, né? Condição de pessoas alcançarem o seu potencial, né, na vida. Como isso seria legal? E nas palavras do próprio o Espírito da Verdade, ele coloca assim: em apreciá-lo no seu justo valor, servir-se deles em benefício dos outros, eu acabei de falar, e não apenas em benefício próprio. E o mais importante, e não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraze a Deus retirá-lo. Essa frase é: em não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Vamos agora parar um pouquinho. Quem aqui já não deu uma rasteira, alguma coisa assim, num colega de trabalho, né, para poder ficar na frente, né, dar uma subida, né? Quem não sacrificou alguma coisa ligada à sua moralidade para poder ter um pouco mais de dinheiro? E outra, não fique aborrecido não, eu também não fico não. A gente tem que entender, nós somos espíritos imperfeitos. E ninguém é que vai virar, como eu brinco, né? Ninguém vai virar Chico Xavier amanhã. Agora, senhor. Não adianta. A gente faz. Algumas vezes com uma certa malícia, outras vezes por pura ignorância, por pura falta de prestar atenção nas coisas, mas a gente faz isso. Então, qual é? O que a gente tem que fazer com o dinheiro? Eu não posso permitir que aquele dinheiro faça eu plantar ruim hoje para colher pior amanhã. Então essa é o grande mote, né? O que o dinheiro pode me fazer? O dinheiro pode fazer eu fazer besteiras a nível nacional e internacional, né? A verdade é essa. Muito dinheiro me dá a oportunidade de fazer besteiras em grande nível. Mas o que eu estou fazendo com isso? Eu estou plantando o que para mim? O que vai realmente sobrar? E eu estou falando muito dinheiro, mas vamos pensar pequeno agora. A gente não tem, não, pelo menos que eu saiba, que não tem nenhum Bill Gates. Se tiver, por favor, levante a mão que eu quero trabalhar na empresa, tá? Então, mas se não temos, mas nós podemos também utilizar bem o nosso dinheiro? Podemos, o pouco que a gente tem, dá para utilizar, com essas mesmas ideias, né? Auxiliar alguém na educação, auxiliar alguém numa colocação de emprego, né? Dá para fazer? Claro que dá. E outra frase também, em perdê-los sem murmurar. Isso é que eu acho que é mais complicado. Você imagina, hoje todo mundo aqui virou Bill Gates, mas amanhã perderam tudo. Já imaginou? Alguém aqui não murmuraria nada? Se tiver, aproveita que já vai para Júpiter, porque
né? Já vai para um planeta mais desenvolvido. Porque você imagina, hoje vocês vão dormir com bilhões de dólares, amanhã, pau. E aí, qual de nós não ficaria, vamos dizer assim, eu como, né, não ficaria chateado, só fica bonitinho, né? Chateado, né? Não ficaria triste, né? A verdade é que a gente ia ficar para morrer. Por quê? Voltamos aqui. Somos espíritos imperfeitos. Temos que entender que somos. Conhece-te a ti mesmo. Começa a se entender para que você possa se posicionar frente ao mundo. O mundo continua o mesmo. Não vai mudar nada o mundo. O mundo vai ser sempre o mundo. Mas se você se conhece, o que você vê do mundo e o que o mundo traz para você em termos de emoção, né? Mexer com a sua emoção vai ser completamente diferente. Essa é a realidade. O mundo não vai mudar. O mundo é o mundo. Ou pelo menos não vai mudar em curto período. Vai mudar, graças a Deus vai mudar. Nós estamos saindo de um país de provas e expiações e vamos para um mundo de regeneração. Vai mudar? Claro que vai. Eu acho que eu não vou estar encarnado aqui, pelo menos não como Alexandro, né? Com certeza. Eu espero estar encarnado à frente, né? Ainda na Terra, senão vou ganhar a questão, né? Senão vou para o mundo saindo do primitivo, né? Cheio de pelo no corpo, mas espero eu. Então, se é verdade que o mundo não vai mudar, qual é a única coisa que eu consigo fazer mudança? Qual é a única coisa? Por favor, os encarnados agora. A única coisa que eu tenho controle, a única, isso é uma realidade inconteste. A única coisa que nós temos controle é sobre nós mesmos. Mais nada, esquece. O resto a gente acha muitas vezes que tem controle. Acredita que tem controle. Mas a verdade só sobre nós mesmos. E se quer mudar o mundo, só tem um jeito. Mude-se. Passe a entender o mundo como o mundo é. E não pelas ilusões que o mundo te dá. Porque é verdade, o mundo te dá uma série de ilusões. Também é necessário, né? Ninguém também está aqui querendo pregar o estoicismo, né? Ser estoico, né? Ou seja, aquele cara que vive na caverna, não é isso. Mas a gente tem que entender que o mundo faz a função dele, que é ser um mundo de seres imperfeitos. Mas cabemos a nós começar a entender o mundo através da nossa mudança. E agora, o que a gente tem que entender? Então, a gente perdeu dinheiro, ok. Estávamos bilionários, né? Aliás, estamos, né? Porque só vai acontecer amanhã, né? Estamos bilionários, né? Estamos bilionários. Amanhã acordamos, perdemos tudo. A gente pode encarar isso de duas formas, concorda? Qual é a primeira forma? Brigando com Deus, né? E eu digo para vocês, eu não sei se eu ia aguentar, mas vamos lá, brigando com Deus. Não, por que Deus fez isso? Eu dormi bilionário e acordei assim, né? A gente tem essa opção, é uma opção? Claro, cada um vai receber conforme tiver feito, né? Então, assim, a opção é. Ou a gente pode se resignar. Essa é outra palavra que a gente confunde para burro. A resignação a gente confunde com comodismo. O que é se resignar? Aconteceu, eu perdi o dinheiro. Amanhã eu vou começar a trabalhar de novo com vontade de readquirir tudo que eu tenho. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o máximo que eu puder para que eu possa novamente adquirir aquilo que eu acredito que eu tinha direito, né? Acredito que eu tinha direito. Isso
é resignação. Ele não vai brigar com Deus, mas ele vai correr atrás. Eu vou fazer o meu melhor hoje. Eu já me conheço, conheço o mundo, né? Eu me conheço, conheço o mundo, e aí vou dar o meu melhor para que seja melhor. A gente confunde muito isso com comodismo. Perdi tudo. Ah, meu Deus, perdi tudo. E agora? E agora? Vou ficar em casa parado, esperando, e aí? Pode ser que caia do céu. Quem sabe a loto, né? Quem sabe a loteria esportiva. Isso, muitas vezes a gente acha que é a atitude a ser tomada quando você perde algum bem-estar. Lembra a diferença? Algum bem-estar que você se acredita com direito. E a gente confunde resignado. O que é resignado? Eu vou lutar para sair daquilo. Se eu não conseguir sair, por alguma coisa tem, concorda? Alguma coisa na minha vida, na minha existência, presente ou passado, me levou a exatamente aquele ponto. E aí eu vou brigar e tudo, e a coisa não vai andar. Não dou. Aí vem a segunda parte, entendimento, né? Se isso aconteceu, eu me resignei, a gente tem que entender uma coisa. Primeira coisa, o que isso quer me dizer? Afinal de contas, o que essa situação quis me dizer? Porque o próprio Emmanuel falou, lição não aprendida, lição repetida, né? Então, se acontece uma coisa na nossa vida, e eu não falo mais em dinheiro, qualquer situação, passou 2, 3 meses, 1 ano, acontece de novo. Passou 2, 3, X anos, e pum, de novo. Não acha que a vida está tentando mostrar alguma coisa para a gente? A vida está tentando mostrar. Infelizmente, 90% do tempo a gente está envolvido pela própria necessidade, aquela ânsia interna que a gente tem, né? Por ter, por fazer, por isso, aquela ânsia, a gente acaba não ouvindo a vida, não entendendo a vida. E é isso que, na verdade, faz a diferença. Porque do dia que a gente entender aquela situação, então é por isso, se assado, então por causa daquilo, nunca mais ela passa de novo. Não tem mais necessidade de você passar por ela. Você já conseguiu entender que a vida falou. E isso a gente pode pegar nos pequenos, até os mais novos, as pessoas mais novas, que têm menos vida, né? Tem mais vida para frente do que vida para trás. O contrário de mim, né? Quem tem aí mais de anos, né? Então assim, eu hoje tenho mais passado do que futuro. Isso é uma realidade. E tudo bem, nada demais com isso não, é verdade, né? É uma realidade. Mesmo quem está há pouco tempo, acontece pequenas coisas na vida do jovem e a gente às vezes para e fala assim, poxa, mas o que isso quer me ensinar? É mais fácil para quem já está com os cabelos brancos ou quem já não tem cabelo, né? Os cabelos brancos, é mais fácil, porque a gente já viveu muita coisa, já apanhou de muito lado, já viu muita coisa, né? Então é mais fácil a gente entender. Mas para os jovens também é bem interessante começar desde jovem, começar a ver a nossa vida, né? A vida da gente. Vamos lá. Outra pergunta que é muito comum. Mas tudo bem. Legal, né? A gente tem o dinheiro, mas por que Deus permite, né? É a palavra certa, permite que o dinheiro vá para a mão de quem faz besteira com ele? É culpa de Deus, né? Na verdade, isso é a maior culpa de Deus. Né? Deu na mão daquele fulano o dinheiro. Você acredita que por acaso Deus tem alguma coisa a ver com esse negócio? Nem nada. É necessário que todos os espíritos aprendam
tudo, né? O espírito puro é o que sabe tudo do amor e sabe tudo sobre tudo, né? E como é que você aprende uma coisa? Passando pela experiência, né? Passando pela prova. Então, eu dou dinheiro para você, só usar como, né? Dou dinheiro para você e você usa bem. Passou naquela prova, né? Eu dou dinheiro para você, você já era. Eu dou dinheiro para você e você usa mal o dinheiro. Qual o problema disso? O problema só é mais tempo de sofrimento. Deus não pune ninguém. Esse negócio de a gente tem que parar com esse negócio de punição, por ninguém. Na verdade, nós somos os herdeiros de tudo que a gente faz. Essa é a realidade. Somos os herdeiros de tudo que a gente produz. Então, se eu produzir mal, se eu fiz uma produção ruim, eu vou ter que colher essa produção ruim. E normalmente, como vai ser essa produção? Eu vou ter que primeiro passar por uma expiaçãozinha para poder, né, dar uma reequilibrada e depois vou passar para a prova de novo. O que aconteceu entre ele e você? Você andou mais rápido e ele andou mais devagar. A diferença é essa. Como Deus não tem pressa, né? Deus está na eternidade, não tem um número, não é 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão. Deus não tem pressa, tem problema. A única coisa é que quem não ouve a vida, quem não consegue entender a vida assim, acaba ficando mais tempo nessa roda de sofrimento. E é isso que o Espiritismo e o próprio Jesus colocou, né? Jesus veio dar um caminho, olha, você segue mais aqui, que o meu jugo é leve e suave. Ele falou isso, o meu jugo é leve e suave. Por que o jugo dele é leve e suave? Porque você vai ficar menos tempo nessa roda de vem, faz besteira, vai para o outro lado, descobre que fez besteira, vem de novo, faz besteira, passa por dor, a gente para com isso. As leis universais são as leis universais, elas estão aí. Vão agir de qualquer maneira. Nós é que temos que começar a entender como fazer elas agirem a nosso favor. É mais fácil ser rico ou pobre? Por favor. A verdade é que isso não importa. A prova da riqueza é a prova da abnegação, né? Você vai abrir mão, né, daquela situação, como todos os dons, né? Estamos falando de riqueza, de dinheiro, mas é um dom. Eu posso falar da palavra, eu posso falar da escrita, né? Eu posso falar uma série de coisas, né? E aquilo é um dom. E na medida aonde você não sabe usar aquele dom, não sabe usar aquilo, você vai ficar sem, um pouquinho mais para frente. Então, qual é o problema de ser pobre ou ser rico? É a mesma coisa. A única diferença é que você tem que ser uma atitude nobre, e a palavra é nobre mesmo, apesar de ser forte. Aqui ele coloca com honorabilidade. O que é uma pessoa honorável? É uma pessoa que tem convicções sobre a moral, uma moral cristã clara, né? Então, manter a honorabilidade, ter as suas convicções, não usar aquela prova para perder a vida futura. Lembra que eu falei lá atrás? Você acaba usando mal e você acaba comprometendo a tua vida futura. Você fez besteira aqui e acabou comprometendo a sua vida futura. Então, é ser honorável, seja na pobreza, seja na riqueza. Então não importa a prova em si não importa, todas elas têm os seus problemas, toda a riqueza, a pobreza, todos os dons podem ser mal usados pelos homens, a verdade é essa, todos. A gente cansa de ver aí youtuber falando coisas do Arco da Velha, temos livros que não dignificam a pessoa humana. Então, quer ver se uma coisa é boa ou ruim? Qualquer coisa que não dignifique o ser humano, não pode ser boa.
qualquer coisa, qualquer forma de expressão que não dignifique o ser humano não é boa. A pobreza é a prova da paciência e da resignação, e a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Eu ainda tenho 2 minutos, vocês vão me permitir ler aqui só um escrito de Emmanuel, que está no livro O Espírito da Verdade, item 69, que é uma psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Só para a gente ir. Há ricos de dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem de sequer um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens, ainda insulados na treva da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, mas tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino, e usando os talentos que a vida te confia, na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Pela atenção, muito obrigado. Eu vou desligar.